ação também para como deve ser desenvolvida a atividade na própria plataforma, acessando a janelinha lá, atividade discursiva, tá bom? Lembrando que a nossa aula, o vídeo é só parte dela, né? A nossa aula continua lá na atividade desenvolvida na plataforma, que é onde fica registrada a sua participação. Por isso é muito importante que você tenha acesso à plataforma também. A obra utilizada como referencial para essa aula é a obra, o livro intitulado Manual de Sociologia Jurídica, da professora Ana Lúcia Sabadell. É a obra que eu costumo utilizar em sala de aula para tratar esses conteúdos referentes à sociologia jurídica numa abordagem mais moderna. A professora Sabadell tem uma abordagem voltada para os direitos humanos, para o direito da mulher, direito das minorias, e por essa razão entendo que é uma obra mais completa e vem realmente ao encontro com a necessidade dessa nossa formação humanística aqui no início do curso, tá? Então vale muito a pena nós utilizarmos a obra dela. Como fiz na aula passada, na aula anterior, eu vou postar o PDF no próprio SEI e, na medida do possível, vou mandar também para os representantes de turma, tá bom? Mas no SEI estará postado o PDF do capítulo referente a essa obra. É a lição 4 da professora Sabadell, do Manual de Sociologia Jurídica. A professora Sabadell, ela faz uma introdução a essa temática, falando do encontro entre a sociologia e o direito, né, do porquê ocorre esse encontro, esse ponto de contato entre a sociologia e o direito. E ela coloca, né, apontando que a sociologia é a ciência da sociedade, é a ciência, o campo do conhecimento que se ocupa de conhecer os padrões de comportamento, do comportamento humano no contexto social, na realidade social, né? O comportamento humano no âmbito social. Ela coloca dessa forma. A sociologia se preocupa, então, particularmente com os modelos de comportamento existentes na realidade social, na sociedade. Essa é a preocupação. Bom, esses comportamentos, é claro que eles vão se alterando, vão se modificando. Uma realidade vai se impondo sobre outra realidade e os conflitos naturalmente vão surgindo. E aí é nesse momento em que surge o ponto de contato entre sociologia e direito. Porque à medida que surge o conflito social, vai surgir também a necessidade de normas regulamentadoras desses conflitos, seja para compor esses conflitos, seja para prevenir esses conflitos, como nós já vimos em outras aulas, fizemos comentários a esse respeito. O direito, ele possui dupla função. Uma função inicial, que é prevenir, evitar o conflito social, e uma outra função, que é compor, resolver esses conflitos. E é nessa hora que o conflito se faz presente na sociedade, que é o objeto de estudo principal da sociologia, é que o direito vai se fazer presente. E aí há o ponto de contato muito forte entre sociologia e direito. Tá? E aí a nossa disciplina se mostra necessária nesse momento em que nós estudamos de fato essa relação entre direito e sociedade. Mas a professora Sabadell coloca isso, pessoal, estudando duas teorias que se desenvolveram ao longo da história para analisar exatamente o conflito social. São essas teorias, duas classes de teorias, né, melhor dizendo, são essas teorias. Um grupo chamado de teorias funcionalistas, e aí são um grupo porque foram muitas teorias que surgiram a partir daí, e surgiram a partir de Durkheim, principalmente, e as teorias do conflito social, que surgiram a partir de Karl Marx. E a nossa aula de hoje, a primeira parte dela, pelo menos, foca na análise desses dois grandes grupos de teorias. Teorias funcionalistas de um lado, teorias do conflito social de um outro. Vamos lá para analisar cada uma delas. Então, pessoal, o primeiro grande grupo de teorias que nós temos são as teorias funcionalistas. Eu digo um grupo de teorias porque foram muitos nomes que surgiram com essa perspectiva.
tá? Das teorias funcionalistas. O primeiro grande nome, e aí o precursor dessas ideias, foi Émile Durkheim, com a sua obra da divisão social do trabalho. Durkheim colocou a sociedade como algo muito bem distribuído, onde cada um exerce o seu papel social, a sua função dentro da sociedade. Um exerce a função de sapateiro, o outro exerce a função de médico, o outro exerce a função de engenheiro, o outro é cozinheiro, né? O outro trabalha na limpeza. Enfim, cada um exerce o seu papel e a sua função. Pegando carona nessas ideias, muitos autores surgiram depois, afirmando que a sociedade ela funciona de maneira harmônica, e ela funciona como uma máquina muito bem engrenada, muito bem encaixada, com as engrenagens muito bem localizadas e muito bem encaixadas. E qualquer falha no funcionamento dessa máquina é vista como uma patologia. O que seria essa falha? Seria o conflito. Qualquer conflito que surgisse e que tirasse a perfeita engrenagem dessa máquina seria visto como uma ruptura desse sistema que originalmente é harmônico. Esses autores colocam a sociedade nessa perspectiva, que a sociedade funciona como algo harmônico, como algo que não admite, a princípio, rupturas. Eles até admitem pequenas rupturas. No entanto, contestações maiores acerca da realidade social devem ser reprimidas na visão desses teóricos funcionalistas, tá? Ou seja, a sociedade traz os seus valores e apresenta os seus valores. Qualquer ruptura em torno desses valores tem que ser reprimido, tem que ser combatido para que a harmonia original da sociedade deva prevalecer, deva permanecer. Tá? Essa é a perspectiva original dos teóricos funcionalistas, é a perspectiva dos teóricos funcionalistas. Eles olham para a sociedade, enxergando a sociedade de maneira harmônica, como uma máquina muito bem engrenada, onde qualquer ruptura com essa engrenagem perfeita, tá? Qualquer folga nessa engrenagem perfeita deve ser corrigida, para que a harmonia original da sociedade possa ser preservada, possa ser mantida. E aí, por outro lado, nós temos as teorias do conflito social, que buscam suas bases lá em Karl Marx. Tá? O precursor das teorias funcionalistas foi Émile Durkheim, o precursor das teorias do conflito social foi Karl Marx. E nós percebemos aqui nas teorias do conflito social, pessoal, que são ideias opostas à teoria funcionalista. Enquanto a teoria funcionalista vê a sociedade como uma harmonia original, nas teorias do conflito social é o contrário. Não existe essa harmonia, há interesses opostos, interesses conflitantes. Existem sempre grupos que se opõem e que buscam impor o seu interesse, buscam que prevaleçam os seus interesses. E na busca da prevalência desses interesses, a sociedade estaria num perpétuo conflito de interesses e de ideologias. Tá bom? Então a teoria conflitiva apresenta a sociedade dessa forma. Não há essa harmonia original ou originária como apresentam os funcionalistas, né? E o conflito não é visto como algo patológico, entre aspas, né? Como uma disfunção. Pelo contrário, o conflito é algo natural. O conflito é visto como algo que inevitavelmente vai acontecer, vai levar sempre a uma ruptura daquilo que se apresenta e vai levar sempre a uma nova realidade social. Tá? Essas são as diferenças básicas entre essas teorias. O que é importante nós sabermos essas teorias é que ambas admitem a existência do conflito social. Ambas admitem que existe o conflito social e que ele deve ser estudado. E é nesse ponto aí que se faz necessário o estudo de um outro assunto muito importante aqui na sociologia jurídica, que é a anomia.
E nós estudamos anomia aqui na sociologia jurídica, pessoal, junto com outros temas, claro, muitos outros. Conflito, legitimidade, eficácia, classe social, camada social, mudança social, tudo isso é estudado aqui, mas o tema anomia ele tem uma especial importância, tá bom? É uma palavra grega que significa ausência de normas, a ausência, normas vem de, nomia vem de normas, tá? Ausência de normas, literalmente significa isso, ausência de lei, ausência de norma. E o termo vem sendo usado, segundo Ana Lúcia Sabadell, desde a Grécia Antiga, para designar a ausência de lei, para designar a ausência de alguma norma específica sobre algum assunto, sobre alguma situação. Tá? Mas nós temos aqui, a Sabadell aponta, alguns significados apontados pela doutrina para o termo anomia. O primeiro é quando a pessoa vive em uma situação de transgressão de normas. Por exemplo, é o caso do infrator penal, do sujeito que comete um crime, que não se adequa ao direito penal, que viola o violador do direito penal. Então, lá no direito penal, vai ser comum vocês identificarem esse termo, vocês acharem esse termo anomia. Também é utilizado o termo anomia aqui na sociologia jurídica para identificar um conflito de normas, né, que acaba colocando para o sujeito exigências, cobranças contraditórias. Por exemplo, o sujeito tem a sua liberdade religiosa, ao mesmo tempo que ele tem dentro do seu estado, do seu país, né, da sua legislação. Ele tem uma liberdade religiosa, ao mesmo tempo que ele tem a obrigatoriedade de prestar serviço militar. Aí vamos supor que ele faça parte de uma religião que proíba o uso de arma de fogo e ele seja convocado a prestar serviço militar. Então nós teríamos aqui também, na perspectiva de alguns autores da sociologia jurídica, um caso de anomia, por estarmos diante de normas contraditórias. E também é utilizado o termo anomia quando falta alguma norma que vincula a pessoa no contexto social. Quando inexistem normas capazes de vincular a pessoa ao contexto social. E aí a Sabadell traz alguns exemplos. Tá? Ela cita o exemplo da Revolução Hippie, da contracultura hippie nos anos 60, tá? Em que os valores morais eram contraditórios. Tá? Você tinha uma contradição entre valores sociais e valores familiares, valores religiosos, valores culturais. Então ela coloca essa multiplicidade de valores nesse movimento da contracultura hippie dos anos 60, em especial nos Estados Unidos, como também uma situação de anomia, tá? Ou seja, havia uma falta de parâmetro para as pessoas. O segundo exemplo que a Sabadell coloca foi o iluminismo jurídico, um momento de transição de valores que influenciavam o direito. Por exemplo, a tortura começava a ser abolida do processo judicial, a Inquisição começava a cair em razão dos movimentos do iluminismo jurídico, lá após a Revolução Francesa. Tá? Então nós estávamos diante ali também de valores contraditórios que influenciavam o próprio direito. Ela coloca aqui como um caso de anomia também. Uma outra situação que ela coloca, uma terceira situação, é a situação de guerra, né? Uma ausência de regras em que a população se depara num estado de guerra, por exemplo, em que o direito deixa de ser aplicado, começa a acontecer saque, atos generalizados de violência em todos os aspectos, né? As pessoas se matando entre si para comer, por exemplo. Então, nesse caso também estaríamos diante de uma anomia. Seria o caso das grandes calamidades, das grandes catástrofes também se incluiria aqui no caso da guerra, né? Também poderíamos colocar nessa mesma circunstância da guerra, muito semelhante à circunstância da guerra colocada aqui pela Ana Lúcia Sabadell. O outro exemplo colocado pela autora são as rebeliões de jovens nas periferias das grandes cidades.
né, também coloca como uma situação de anomia, né, que há um enfrentamento direto contra a polícia. E isso acontece muito na nossa realidade, na realidade do nosso país, né, onde nas periferias, né, nós identificamos um confronto direto entre a população daquele segmento social com as forças policiais. Não é? Então, o que nós percebemos na realidade é isso. Tá bom, pessoal? Geralmente, a anomia é trazida aqui para a sociologia jurídica nesse terceiro significado, como ausência, falta de parâmetro, falta de norma que regule o comportamento social. Ela é utilizada nos outros significados também, mas aqui na sociologia jurídica, para nós, ela vai ser mais importante nessa perspectiva, dentro desses 4 exemplos, principalmente nesses 4 exemplos apresentados pela professora Ana Lúcia Sabadell. Por isso, muito importante você ler o PDF que eu postei lá na plataforma SEI. Tá bom? Tem acesso lá ao material, que fica mais fácil você compreender isso aqui e ter uma maior percepção do assunto, uma maior clareza sobre o assunto a partir da leitura. Mas nessa última perspectiva, nós podemos compreender. O que a professora coloca é que existem 3 grandes autores, 3 grandes nomes de autores que apresentam a temática. O primeiro desses autores é Guy, Jean-Marie Guy, um francês, me perdoem na pronúncia aí se não estiver adequada, tá? Guy não foi um grande nome, foi o primeiro, por isso que a Sabadell trouxe, tá? Tem até uma abordagem muito diferente dos demais autores, mas foi o primeiro, por isso ela fala muito pouco sobre ele. Depois ela traz Émile Durkheim, que foi o principal nome ao tratar dessa temática, e ela trata de um americano, Robert King Merton. Penso eu que ela trouxe esse nome porque é quem trabalhou o termo anomia numa realidade mais parecida com a nossa. Guy trabalhou isso lá na realidade europeia do século XVII, muito distante de nós. Durkheim trabalhou isso de maneira mais aprofundada, mas também numa realidade muito diferente da nossa e sem tratar de uma realidade jurídica. Ele trabalhou a anomia numa obra dele intitulada O Suicídio. Já Robert King Merton, além de trabalhar isso numa perspectiva mais voltada para o direito, porque ele trabalhou a questão da criminalidade, ele também desenvolveu suas ideias numa realidade mais parecida com a nossa e mais próxima no tempo com da nossa. Foi na década de 40 nos Estados Unidos, tá? Então, mais próximo de nós do que Durkheim, tá? E numa realidade, geograficamente falando, uma realidade mais próxima da nossa, que é a realidade americana, diferente da realidade europeia, né, em que Durkheim desenvolveu suas ideias. Mas vamos lá, então, falar um pouquinho aqui sobre cada um desses autores, né, pessoal? O primeiro foi Guy. Né? Guy, ele veio estabelecendo um contraponto com Kant. Kant falava de uma moral universal, né? Apesar dele ter feito aquela referência, aquela distinção entre moral e direito, né? Colocando a moral como heterônoma, o direito como autônomo, mas ele fez menção a uma moral universal. E Guy entendia que qualquer moral que se apresentasse como universal, ela seria opressora. E somente a ausência total de qualquer regra seria libertadora. E essa ausência de qualquer regra de cunho moral que ele classificou como anomia. Então seria algo positivo na visão de Guy, né? Essa ausência absoluta, né? Essa existência de uma moral desvinculada das regras sociais. Tá? Ele classificou, na verdade, a anomia dessa forma, como uma ausência, a ausência de uma moral desvinculada das regras sociais. Então, qualquer moral, qualquer lei baseada numa moral universal seria opressora, seria limitadora das liberdades individuais. Né? Então, Guy entendia que à medida que as pessoas rejeitassem as autoridades, a imposição das autoridades, inclusive religiosas,
elas incorreriam numa situação que ele classificaria como anomia e atingiriam aí, portanto, a sua liberdade, né, e, portanto, estariam se afastando disso que ele classificou como uma verdadeira opressão. Depois, pessoal, quem trabalhou esse assunto, nessa temática, foi Durkheim. Durkheim trabalhou isso aí, pessoal, numa obra dele intitulada O Suicídio. Havia nesse período uma onda de suicídios na Europa e era atribuída a esses suicídios uma série de fatores de causa psíquica, religiosa, étnica e até questões raciais eram invocadas para explicar essa onda de suicídio que ocorria nesse período. E Durkheim decidiu, através do método sociológico, método desenvolvido por ele, contestar esses fatores e demonstrar que, na verdade, os fatores para o suicídio estavam na própria sociedade. E foi aí que começou a desenvolver o seu trabalho sobre anomia, né, quando ele começou a identificar no fator, no suicídio, no ato do suicídio, um fator de maior ou menor coesão social por parte do suicida. Então, o que levava o indivíduo ao suicídio era um maior ou menor vínculo desse indivíduo com o contexto social em que ele se inseria. Com base nisso, né, nessa análise de Durkheim sobre o suicídio, ele fez uma classificação. Ele distribuiu os tipos de suicídio que ele observou, ele distribuiu em classes, em 4 classes que a Sabadell ressalta. Lembrando que essa classificação foi feita com base em observações, ele não tirou isso aqui da cabeça dele. Ele observou naqueles casos de suicídio, em diversos casos de suicídio, e a partir dessas observações ele fez uma classificação. E ele conseguiu classificar o primeiro deles, né, dos 4, o suicídio egoísta. É aquele indivíduo que está completamente desvinculado de qualquer grupo social. Esse indivíduo tende a cometer o suicídio. Seria o caso do viúvo sem filhos, né? Ele não se vê com nenhum vínculo social, o isolamento absoluto leva esse indivíduo à prática do suicídio. A segunda classificação de Durkheim foi o suicídio altruísta, que é o oposto, como o próprio termo já indica, é o oposto do primeiro. Esse aqui há um excesso de vinculação do indivíduo ao grupo social. Seria o exemplo que é trazido pela Sabadell do soldado. O soldado vinculado ao seu batalhão perde uma batalha, não consegue assimilar essa derrota pelo excesso de vínculo que ele tem com o seu grupo. E aí comete também o suicídio. A terceira classificação seria o suicídio fatalista. Seria o suicídio cometido pela pessoa que se sente extremamente pressionada pelas regras sociais. As regras sociais são tão rígidas, tão duras, que ela comete o suicídio. Isso aqui seria, na sociedade atual, mais raro, segundo a Sabadell. Eu talvez consiga identificar, talvez não vejo estudos nesse sentido, mas consigo vislumbrar uma possibilidade de pesquisa para saber se ocorreria esse tipo de estudo nos presídios, nas penitenciárias brasileiras, né? Se poderia classificar dessa forma. É somente algo que me ocorreu como uma hipótese de trabalho, uma possível hipótese de trabalho a ser investigada, né, com cuidado, é claro. Mas a Sabadell colocou o exemplo das sociedades escravocratas, né, das sociedades escravagistas, aí ela colocou como esse exemplo. Tá? Então, aqueles escravos muitíssimo pressionados pelas regras sociais muito rígidas, né, eles acabavam cometendo suicídio por não suportar a opressão social. E por último, e aí é o mais importante aqui para a sociologia, é o suicídio anômico. Né? É o caso da pessoa que vivencia uma situação de falta de limite social.
né? Falta de limite de regra social, é o suicídio anômico, aquela pessoa que não tinha limitação social. Limites ele não encontrava na sociedade um limite para os seus anseios, para os seus próprios objetivos, para os seus próprios desejos. Quando Durkheim analisou aqui o suicídio anômico, pessoal, ele colocou uma contradição aqui, ele expôs uma contradição. Ele colocou o seguinte, que havia uma onda de suicídio tanto em períodos de depressão econômica muito profunda, quanto em períodos de pico de progresso, digamos assim, de progresso econômico. Tá? Ou seja, as pessoas se matavam muito quando empobreciam muito e quando enriqueciam muito. Tá? Ele percebeu essa contradição. Ele atribuiu isso tudo ao fato de que há um desejo ilimitado na pessoa por conquistar a riqueza, né? Pela prosperidade econômica, há um desejo ilimitado. E somente a sociedade pode impor essa limitação, esse limite. E quando ela não encontra esse limite, ela tende, pela falta de parâmetros, pela falta de limites sociais impostos, ela tende a se encontrar no desequilíbrio e também tende a cometer o suicídio. Havia uma tendência ao suicídio nessas circunstâncias. É muito importante essa abordagem de Durkheim, primeiro porque quando ele estudou essa questão do suicídio, ele pôs em prática o método sociológico, né? Ele questionou aquilo que se apresentava. Isso é o papel da sociologia, questionar aquilo que se apresenta, aquilo que se apresenta pronto para nós, as teorias prontas. O nosso papel aqui é exatamente fazer esse questionamento. E quando se atribuía o suicídio a causas psíquicas, raciais, religiosas, ele veio dizendo não, é o grau de coesão social que indica isso. Por exemplo, ele identificou que havia um maior índice em pessoas abastadas, né? Havia um maior índice de suicídio em países frios, havia um maior índice de suicídio em países entre protestantes, quando estes estavam em países católicos. Ou seja, tudo isso levou o Durkheim a crer que essa onda de suicídio se dava não por aquelas razões que se apresentavam, ou que pelo menos se buscava apresentar, mas sim pelo maior ou menor grau de coesão social em que esse indivíduo se inseria, em que esse indivíduo estava. Tá, isso já foi, sem dúvida, revolucionário, né, no pensamento, tá, no que diz respeito ao pensamento científico. E o nosso papel, o papel da sociologia jurídica é, de fato, fazer esse questionamento. E também é importante o pensamento de Durkheim, não só por isso, porque ele foi o primeiro a trabalhar o conceito de anomia usando o método sociológico, né? Isso, embora tenha sido trabalhado por outro autor, como vimos lá pelo francês, mas quem trouxe um método científico, quem estudou o fenômeno por um método científico foi Durkheim, né? E a partir de nós tivemos o primeiro, Guy, né? Foi o primeiro que abordou. O segundo, Durkheim, que abordou para trabalhar o suicídio pelo método sociológico. E depois de Durkheim, nós tivemos Merton, que é um nome extremamente importante para nós, porque está mais próximo da nossa realidade, do ponto de vista cronológico, né? Ele desenvolveu suas ideias na década de 40, e do ponto de vista geográfico também, uma realidade cultural mais próxima da nossa. Ele trabalhou a anomia no contexto norte-americano, né? Um contexto mais parecido com o nosso do que aquele contexto trabalhado por Durkheim. Sem contar ainda que quando Merton foi trabalhar essa questão da anomia, ele quis buscar, né, quis demonstrar razões sociais para a criminalidade. E aí o ponto de contato com o direito é muito maior. Vamos ver um pouquinho aqui então as ideias de Merton para nós compreendermos isso melhor, tá bom? Robert King Merton, pessoal, foi um sociólogo americano que em 1938 publicou um artigo muito pequeno, 10 páginas, e que fez muita diferença sobre esse assunto.
E o artigo fez tanto sucesso que ele depois estendeu esse artigo, aumentou e publicou uma obra intitulada Teoria e Estruturas Sociais, tratando desse tema anomia. E ao falar de anomia, Merton disse o seguinte: toda sociedade ela possui suas metas, né? Ela possui determinadas metas socioculturais, metas que a própria sociedade tem na sua origem. Ela apresenta essas metas e apresenta também aos cidadãos, aos indivíduos, meios para alcançar essas metas. É aquilo que ele chamou de meios institucionalizados. Ele tomou como exemplo a sociedade americana e ele apontou que a meta sociocultural daquele segmento social era o que ele chamou de American Dream, né? O sonho americano, fama, fortuna, poder, prestígio. Essa era a meta sociocultural da sociedade americana naquele período. E essa sociedade que impunha essa meta a todos apresentava meios institucionalizados para se alcançar essas metas, para se atingir essas metas. Né? Quais seriam esses meios institucionalizados? Aqueles previstos no direito, aqueles amparados pelo Estado, ou a possibilidade de empreender através de um negócio, a possibilidade de estudar e exercer uma profissão bem remunerada, a possibilidade de ganhar na loteria, são meios institucionalizados, né? E ocorre que, na visão de Merton, esses meios institucionalizados não são suficientes para todos, enquanto as metas socioculturais são impostas a todos. A todos se está o tempo inteiro bombardeando com a informação de que ele tem que adquirir, ele tem que comprar, ele tem que ter, ele tem que possuir, né, a todo tempo essa cobrança da própria sociedade. Mas essa sociedade que o tempo inteiro cobra e impõe essas metas, não oferece os meios a todos atingirem essas metas. Quando há uma desproporção entre meios e metas, o indivíduo vai buscar, para alcançar essas metas, outros meios não institucionalizados. E é aí onde ocorre o desequilíbrio, aí onde ocorre o problema. O que ele chamou de desvio de comportamento anômico. Tá? Foi o que ele chamou aí. Para identificar o comportamento anômico, ele classificou os comportamentos. Tá? Ele trouxe uma classificação muito importante, que aí é importante que vocês conheçam. O primeiro comportamento que Merton classificou foi o comportamento conformista. Foi aquele indivíduo que ele entendeu que se adequa entre os meios e as metas. Ele identifica, absorve essas metas socioculturais e utiliza os meios institucionalizados para isso. Ele estuda, ele empreende, ele ganha na loteria. E ele utiliza esses meios para alcançar as metas socioculturais, que na visão de Merton era poder, prestígio, dinheiro, enfim, o sonho americano. Bom, esse é o indivíduo conformista, mas ele também identificou um outro indivíduo, que aí já é um comportamento que ele entende que é o comportamento que se desvia, né, do comportamento conformista, é o comportamento inovacionista. É aquela conduta que está de acordo com as metas, mas não tendo acesso aos meios, ele inova e busca um outro meio não institucionalizado. Por exemplo, a criminalidade, tá? Por exemplo, a prostituição de luxo. Tá? São meios para se chegar às metas socioculturais, mas que não foram institucionalizados pela sociedade. Não estão previstos no direito, né? Não são meios socialmente aceitos. Por exemplo, aquele indivíduo que comete um crime para ter um patrimônio, para adquirir um patrimônio. Tá? Esse indivíduo é um indivíduo inovacionista na visão de Merton. Mas a classificação de Merton não parou por aí, ele continuou classificando. Ele classificou, por exemplo, o indivíduo ritualista. Qual seria esse indivíduo? Ritualista é aquele que se condiz justamente com os meios institucionalizados, mas ele não se importa tanto com as metas.
ele até se adapta à rotina daquele indivíduo que se adaptou ao meio institucionalizado. Ele é um indivíduo que se dedica ao estudo, que se dedica ao seu trabalho, ele repete todo dia a mesma função no seu trabalho. No entanto, é um indivíduo que não está muito preocupado com a meta sociocultural apresentada por Merton, que é a fama, a fortuna. É aquele indivíduo que se orgulha de trabalhar há 30 anos na mesma repartição pública, sem nunca modificar a sua rotina nem a sua realidade de vida. Tá? Seria esse indivíduo ritualista. Um outro comportamento citado por Merton foi o comportamento de evasão. Tá? De evasão. É aquele indivíduo que abandona completamente, não é que abandona, mas que não tem nenhum apego, nem às metas e nem aos meios. Ele simplesmente abandona tanto metas socioculturais quanto os meios sociais para atingir essas metas. Seria o caso daquele indivíduo que foi morar na comunidade hippie, que foi morar naquela comunidade religiosa lá no meio da floresta amazônica, que abandonou a grande cidade, né, abandonou a vida social como nós conhecemos e buscou uma outra realidade social. Tá? Seria o indivíduo no comportamento de evasão. Tem um outro comportamento que foi arrolado aqui por Merton, entra na classificação de Merton, que é o comportamento de rebelião. Aí aqui o indivíduo se coloca contrário às metas e meios. Tá? Contrário às metas e meios. Nós podemos citar como exemplo de um comportamento de rebelião a Primavera Árabe, né, que aconteceu aí há alguns anos atrás. Né? Ali foi um levante social, embora não tenha tido um resultado, né, que se esperava no movimento, e tenha provocado conflitos que naquela região que parece que só deram uma pequena trégua agora em razão da epidemia, né, da pandemia. Mas aquele movimento surgiu com essa característica, né, de um movimento de rebelião. O que se buscava era um novo regime, o que se buscava era uma nova política, era uma nova organização social, e como a sociedade como um todo se levantou contra a estrutura que se apresentava. Tá? Pessoal, essas são as classificações de Merton. Tá? Esses três autores são os autores mais importantes que trabalham o assunto anomia aqui na sociologia jurídica, tá bom? É importante vocês conhecerem, principalmente, Gui, de repente não é tão importante nós conhecermos, porque termos uma noção breve se faz necessário aqui, mas importante mesmo é que vocês conheçam o pensamento de Durkheim, que esse é cobrado mesmo na nossa prova, na nossa avaliação pode ser cobrado, e o pensamento de Merton, pelas razões que eu já expliquei para vocês, por se assemelhar muito com a nossa realidade, tá bem? E como eu disse para vocês, o restante da nossa aula é lá na plataforma SEI. Eu estou postando material para vocês, tá? Ali na plataforma, em PDF, vocês já vão ter acesso daqui a pouco. O vídeo é importante vocês assistirem, porque, enfim, eu acho que cada vez que você assiste um vídeo, que você lê o material, faz a atividade, você sedimenta mais o seu conhecimento, né, as informações, então é muito importante. E fiquem atentos lá, tá, pessoal? Faça a leitura de todo o material e o restante do conteúdo que está no material em PDF vai ser abordado na atividade. Por isso eu deixei para a leitura de vocês. Qualquer dúvida que tiverem, repito o que já disse nos vídeos anteriores, deixem aqui nos comentários que eu estou aqui à disposição de vocês, tá bom? Um forte abraço a todos.